Bom dia, Pará de volta, e a gente já está aqui com o Carlos Ferreira, trazendo os destaques do esporte. Bom dia novamente, Ferreira, e falando sobre a derrota do Remo. 2.300.000 fazem falta para você? Nem tenho, na verdade. 4 milhões, Márcio. Saberia o que fazer? Ah, sim, a pergunta é essa. Prometo pensar. O Remo perdeu esse dinheiro, digamos assim, né, Ferreira? Deixou de ganhar. Deixou de ganhar, na verdade. Deixou de ganhar. Eu estou falando de 2.300.000 ou 4 milhões, pelo seguinte, o que eu ouço das pessoas, poxa, 2.300.000 que o Remo deixou de ganhar. Essa era a cota de participação na terceira fase, mais bilheteria do jogo da terceira fase em Belém, toda a renda. Sim. Então, dependendo do adversário, isso poderia ir até além. Vamos lembrar aqui do que foi Remo e Corinthians. Sim, né? sim. Poderia ir até além. Então, estou colocando aqui em torno de 4 milhões, é o que, na realidade, o Remo deixou de ganhar ao perder o jogo de ontem no Mangueirão. E foi aquele tipo de derrota em que o torcedor fica chateado, sim, como em qualquer derrota, mas convencido de que o adversário foi superior. Sabe? E irritado com a performance do time do Remo. O Remo foi mal no jogo de ontem, mal escalado, teve um começo muito ruim e depois conseguiu equilibrar, mas não o suficiente para evitar o domínio, o comando do jogo pelo time do Criciúma. Tudo isso para dizer que o Criciúma venceu por 2-1 e a vitória foi justa. O sentimento de frustração tomou conta dos azulinos no Mangueirão. O Remo recebeu o Criciúma pela segunda fase da Copa do Brasil. Pouco mais de 14.400 torcedores remistas estiveram presentes, contra apenas um solitário do Tigre catarinense. E ele viu o time do coração ameaçar primeiro com Leandro Castan. Querendo fazer valer a lei do ex, Pedro Rocha respondeu para o Remo, chutando em cima de Kaique. Em outro ataque do Criciúma, Marcelo Hermes cobrou escanteio e Luciano Castan subiu para cabecear para o fundo da rede. 1-0. Marcelo Rangel ficou na bronca, querendo falta do zagueiro do Tigre. Com o Leão em desvantagem, o auxiliar Neto Pajola, que estava substituindo o suspenso Rodrigo Santana, fez logo a primeira mudança. Adailton entrou no lugar de Denner. E aí veio o empate, mas não com o Adailton. Sávio cobrou escanteio e Ítalo, no meio da marcação, subiu para fazer de cabeça 1-1. Depois do intervalo, o Criciúma voltou atacando, levando mais perigo. Nesse lance, Rodrigo cabeceou nas mãos de Marcelo Rangel. Depois Morelli tentou um voleio, a bola parou na marcação. Para tentar equilibrar as coisas, Neto Pajola recorreu ao banco de reservas outra vez. E logo no primeiro lance, Janderson obrigou Kaique a fazer essa defesaça. O Remo seguiu tendo mais volume ofensivo. Começava a encurralar o Criciúma na defesa, só que não conseguia finalizar no gol. E aí, num lance que parecia controlado pela defesa azulina, Klaus e Marcelo Rangel não se entenderam. Popó roubou a bola, avançou e fez. Criciúma 2-1. Na sequência, quase o terceiro dos visitantes. O Remo foi em busca do empate para forçar pelo menos a disputa dos pênaltis. Cadu fez Kaique trabalhar. Agora se liga nesse lance. Jaderson lançou Gabriel Martins, que invadiu a área e tocou para Janderson. O atacante finalizou na trave. Foi a última chance dos azulinos na partida. Final, Criciúma classificado 2, Remo eliminado 1. Não tem onde pecou, acredito que foi detalhe, o jogo é detalhe, a gente teve chance, como eles também tiveram e souberam aproveitar e a gente pecou na nossa finalização. O Remo sai de mais uma competição nessa temporada. Primeiro foi a Copa Verde, agora a Copa do Brasil. E o time azulino teve a chance de sair daqui com a vitória. Tomou o segundo gol justamente no momento em que estava frequentando mais o ataque. E num lance de grande atrapalhada, né?
uma noite do Remo tão ruim que o goleiro Marcelo Rangel, uma unanimidade no Remo, falhou nos 2 gols. No escanteio, a bola cruza a área e ele perdido, e nem há o que comentar sobre o segundo gol do Remo, uma grande lambança. Aí o gol do Criciúma, né? O gol do Criciúma, veja que a bola vai lá no segundo pau. Ele foi e voltou, né? Exato. Toda a defesa do Remo falhou aí, né? Inclusive o Marcelo Rangel, olha só, totalmente perdido no lance. E do segundo gol foi assim uma grande lambança, né? Entre ele. Aí o Remo empatou, né? O Remo empatou, deu aquela esperança, no primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo, o gol do Ítalo. E quando lembrou bem o Amâncio, o Remo dava sinais de que poderia fazer o segundo gol, né? Criava situações. Houve essa jogadaça aí do Janderson. Aí aconteceu esse lance de extrema infelicidade, olha só. No finalzinho do jogo, né? Eles podiam fazer qualquer coisa menos do que fizeram, né? Klaus e Marcelo Rangel. Bate a indecisão e as decisões erradas jogam fora todo sonho, todo planejamento e tudo que o Remo poderia faturar na sequência da Copa do Brasil. Mas o futebol é feito disso aí também, né? Fica um grande desconforto para o técnico Rodrigo Santana, com certeza, né? Segunda eliminação, né? Eliminado da Copa Verde em Belém, aí eliminado da Copa do Brasil, ser eliminado pelo Criciúma, nada demais. A questão é a performance do time do Remo. O Remo vem jogando mal no campeonato estadual e ontem foi muito mal diante do Criciúma. E esse jogo contra o Criciúma era parâmetro para uma Série B que está bem ali. Né? Daqui a 3 semanas começa a Série B. Então ficou bem pesada aí essa situação para o técnico do Clube do Remo, Rodrigo Santana. Daqui a pouco a gente vai ter mais sobre a questão Copa do Brasil, que amanhã vai ter a Tuna em campo em Maceió contra o CSA, mas eu já falei lá naquele primeiro momento que foi uma terça-feira de 3 derrotas para o Remo. A primeira foi na Copa do Brasil. Quais foram as outras? Essa Copa do Brasil principal. À tarde, o time sub-17 do Remo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Mazagão do Amapá, jogo em Belém. Ainda hoje a gente vai mostrar a reportagem sobre esse jogo, essa eliminação do Remo na Copa do Brasil sub-17. E a terceira derrota foi no TJD. O Remo teve a perda de 6 pontos, o Remo e o Bragantino. Vou mostrar para vocês imagens da sessão de ontem do TJD, as imagens do próprio TJD. E o Remo e o Bragantino tiveram 6 pontos subtraídos, que são 3 dos jogos em que atletas irregulares estavam relacionados. Aí o advogado do Remo, Gustavo Fonseca, nas suas argumentações, e mais 3 pontos, uma punição extra, além de multa em primeira instância. Então, recurso ao pleno do TJD, depois cabe recurso ao STJD. A gente pode imaginar aqui que, e sendo agilizado o rito, é coisa para pelo menos mais 2 semanas para o campeonato recomeçar e talvez com tempo de ser esgotado antes do Campeonato Brasileiro. Eu vou mostrar para vocês do ponto da divergência, né? De onde que estaria a irregularidade, onde que os clubes vacilaram. Esse é o regulamento geral de competições da CBF com base... Vamos voltar para o primeiro, por gentileza. Vamos voltar para a primeira arte, porque é do regulamento geral de competições aí, com base na Lei Geral do Esporte. Isso é padrão nacional. Vedada a participação de atletas não profissionais com idade superior a 21 anos de idade. Então, isso está no Regulamento Geral de Competições. Quando se fala em não profissionais, são atletas da base, Ferreira? São atletas amadores. Isso, perfeito. Né? Que é o caso do Daniel, lá do Capitão Poço, é o caso do Adson do Remo, do Sérgio Gabriel do Bragantino. Agora sim, nós estamos com... Vamos à próxima. A Lei Geral do Esporte, vamos à próxima. Aqui é o Regulamento Geral de Competições da CBF com base na Lei Geral do Esporte. É esse artigo aqui é o aí, regulamento específico do Campeonato Paraense, que já traz um limite abaixo, 20 anos de idade. Amador, 20 anos de idade, não pode. E é aqui que se encaixam os atletas que são os pivôs dessas denúncias e esses julgamentos todos. Aí você vai dizer... Mas como é que pode? O regulamento geral diz uma coisa e o específico diz outra.
Não é coerente, mas é legítimo. Prevalece o regulamento específico. Então, isso não é coerente, mas é legítimo. E daí a questão que resultou nesses processos e nessa suspensão do campeonato estadual, com todo esse prejuízo técnico, financeiro e moral, né, para geral, para a competição, para atletas, para clubes. Até porque não é a primeira vez que isso acontece, né, Ferreira? É o quarto ano consecutivo que o Campeonato Paraense é impactado por novelas jurídicas, mas isso a gente traz amanhã. Perfeito. Tá? Essa sucessão de fatos eu vou mostrar amanhã aqui no Bom Dia Pará. Bom, vamos agora falar do jogo que tem hoje, Copa Verde, o Paysandu entra em campo com o São Raimundo. Tá, mas deixa só eu dizer o seguinte. Tá, o Remo perdeu 6 pontos, o Bragantino perdeu 6 pontos. Sim. E como é que ficaria? Os confrontos, né? Porque mudou totalmente. Mudou de novo, né? Mudou de novo. Então, os confrontos depois dos resultados de ontem para as quartas de final do Campeonato Paraense ficariam assim. Remo não muda nada, Remo contra o Santa Rosa, porque o Remo caiu para a terceira colocação, com o ajuste de posição do Santa Rosa, mantém-se o confronto Remo e Santa Rosa. Como mantém-se também o confronto Bragantino e Águia. Os dois mudam de posição, mas Se enfrentam novamente. se enfrentam novamente. O Cametá volta para o campeonato como adversário do Castanhal. E o São Francisco volta para o campeonato como adversário do Paysandu. Então não muda tanta coisa. Uma mudança que é mais relevante ocorreria para a semifinal. Por quê? Porque se Remo e Paysandu avançarem, dessa forma, eles se enfrentariam na semifinal. O que significa dizer o seguinte: se houver um repar na semifinal, o que for eliminado vai ter que disputar vaga na Copa do Brasil pela Copa Grão-Pará. Olha a situação, hein, Ferreira? Porque antes, Até então, a né? composição dos confrontos Isso pegaria na final. levava a probabilidade de repar para a decisão, com 2 repares. Nesse caso, daria repar com os 2 avançando logo na semifinal. Nossa, que Agora configuração. vamos falar da Copa Verde. Vamos falar da Copa Verde, daqui a pouco você pode trazer mais detalhes, né, sobre isso, esclarecendo melhor esses novos confrontos, essas mudanças. Sim, senhora. Então, agora sim, Copa Verde. Jogo em Roraima. O horário que prevalece é o de Brasília, 8h30 da noite. Existe fuso horário lá em Roraima, mas prevalece o horário de Brasília, 8h30 da noite, para São Raimundo e Paysandu. Paysandu treinou ontem lá em Boa Vista. Aí estão as imagens do Papão em atividade no local do jogo, né? Ao mesmo tempo já fazendo reconhecimento de gramado, treinamento leve. Os jogadores costumam dizer que é para tirar o avião das costas, né? Para botar a preguiça de lado. Então estão os bicolores no ambiente do jogo de hoje contra o invicto São Raimundo, invicto na temporada. O São Raimundo de Roraima, que é o time sensação aqui da região nesse começo de ano, né? E o Papão, com todas as suas forças para essa partida, tendo inclusive o paraguaio Ramon Martínez como o porta-voz do elenco no dia de ontem. É difícil, né? Assim, tentar achar o que o time faz, não faz, mas nós, como time grande, temos que sair a proponer o jogo e nos preocupa mais por o que a gente pode fazer que o contrário. Caprichamos um pouco mais com a posição de bola, né? Caprichamos um pouco mais, fomos acertando também na construção e chegando aos gols, que era o importante. Também estamos sofrendo poucos gols, que é uma faceta já forte nossa. Então, continuar nessa sequência, que ainda o professor tem muito mais para nos ajudar e com certeza o nosso jogo tem que ir evoluindo. Em todas as entrevistas de jogadores, comissão técnica do Paysandu ultimamente, isso tem sido pontuado, né? Que o Paysandu tem tomado poucos gols, que melhorou muito a sua performance defensiva, então isso estará à prova hoje à noite em Boa Vista contra o São Raimundo, jogo que você vai poder acompanhar pelo ge.globo/PA com as informações em cima do lance. Reforçando, Ferreira, jogo de ida e volta, né? E o São Raimundo que eliminou o Remo, Amazonas, 2 times de Série B, e fez um jogo bem duro com o Grêmio de Porto Alegre, quase que o Grêmio não passa, né? Foi eliminado nos pênaltis. Nos pênaltis, né? E é. o Grêmio
empatou o jogo no último finalzinho. minuto para depois ganhar nos pênaltis. Quase então, perde, né? É esse São Raimundo que o Paysandu enfrenta na noite de hoje. E agora, Ferreira? Vamos lá, os amadores. Barriga no peito, que tal? Isso é bom. Ainda estamos vivendo o carnaval, né? Sim, Rescaldo de carnaval, barriga no peito, time de Irituia. Quem vem agora? Cebolinha Esporte Clube do Curuçambá, Ananindeua. Parceiros Master, Benevides. Escolinha, toque de craque. Pouca coisa não, hein? Escolinha, toque de craque é de Igarapé-Miri. O Guarani Cinquentão é do Mosqueiro, aqui na região metropolitana de Belém. A Associação Segundinha, de Canudos, Belém. Veteranos do Santa Rosa, Rio Arienga, Abaetetuba. O Canastrão, que tal, Fábio? Boa. Canastrão é de Esses nomes Santa Isabel do criativos. Pará. Liverpool Guarani, Salinópolis, gurizada do Liverpool Guarani. Repados, veteranos do Cruzeiro, lá de Castanhal, todo mundo junto na mesma foto, como manda o regulamento do BDP. Muito Fechamos aqui o primeiro tempo dos amadores. Fechamos. Vamos agora falar de saúde. Agora. Bom, eu já estou na faixa, o Márcio e a Fábia vão ter que esperar bastante para chegar aos 60, Sem pressa. né? Sem pressa, Nós queremos chegar lá. Nós queremos chegar, é importante. mas o alerta vale desde já, Sim. para cuidar da saúde, para se preparar, para chegar bem. E, enfim, nada garante, né? Nada garante. Afinal de contas, no último domingo, nós tivemos o fato extremamente lamentável da morte de um atleta de basquete mineiro, o Mauro Gualberto, 73 anos, no ginásio do Paysandu. Estava treinando e, de repente, teve lá um mal súbito e veio a falecer. Está aí ele no treino da quarta-feira, ali nos arremessos, o Mauro Gualberto, em meio aos seus amigos, essa geração que Equipe é muito Master, ativa né, Fê? Equipe do Master, né? basquete, do basquete Master. E, enfim, no treino da quarta-feira ele participou, como no domingo também, mas no domingo, em determinado momento, o mineiro caiu em quadra, era um ataque fulminante no coração, ele não resistiu, veio a falecer. Deixou até aquela mensagem lá, né? Tudo muda quando você também muda. E aí nós estamos em tempo de mudar, se for o caso, de falta de atenção, sobretudo com saúde cardíaca. Agora, dá para fazer uma relação entre um ataque cardíaco e a idade? Ponto. Interrogação, né? Ponto de interrogação. E outra coisa, há algum sinal que sirva de alerta para você pisar no freio ou sair de ação, por exemplo, ali no treinamento no basquete? Quantos casos já registrados, inclusive nas peladas do futebol? Então, o que vem agora vale muito para você que é atleta de fim de semana, peladeiro. O alerta é do cardiologista João Henrique Andrade. Só de o indivíduo envelhecer, a gente sabe que idosos com mais de 60 anos têm um risco aumentado de ter um desfecho grave durante a realização de uma atividade física, mesmo na ausência de doenças como pressão alta, diabetes, entre outros fatores de risco. Por isso a importância da avaliação antes da prática de uma atividade física ou até mesmo uma atividade esportiva. E será que existiria algum sinal que pudesse servir como um alarme e evitar um desfecho grave como esse? A gente sabe que durante a prática de uma atividade física, um esporte, se o idoso apresentar uma dor torácica, principalmente do lado esquerdo do peito, no meio do tórax,
Se essa dor for do tipo em aperto ou queimação, se esse idoso apresentar um cansaço muito importante, uma falta de ar importante, se ele tiver sensação de desmaio ou até mesmo desmaiar, uma palpitação, uma sensação de batimento muito acelerado, esses são sintomas, sinais de alarme que devem fazer com que essa atividade física seja interrompida, evitando um desfecho grave, como um infarto, um ataque cardíaco durante a prática de uma atividade física. Aí o alerta de um especialista. Sobre o fato do último domingo, vale a pena registrar o seguinte: entre os atletas de basquete havia médico, então houve um socorro imediato, houve uso de desfibrilador, houve toda assistência e mesmo assim o mineiro Mauro Alberto, que era chamado de mineiro, veio a falecer. Imagina quando não tem nada disso, né? Quando não tem nenhuma condição de atendimento imediato. Então, leve de fato a sério e não espere passar dos 60, não. Em qualquer faixa de idade. Exames antes de se dedicar à prática esportiva, exame da saúde do coração, manter o monitoramento, ter todos os cuidados necessários, porque o assunto é de vida ou morte. É verdade. Bom, Ferreira, muito obrigada por esse primeiro tempo. Daqui a pouquinho você volta, que tem mais informações. Valeu. Até já, Ferreira. Até, obrigado. Ferreira. Vamos com o esporte? Então, segundo tempo, com Carlos Ferreira, destacando aí os times amadores. Vamos lá? Na tela. Já avançando depois do rodoviário, São Domingos, município de Bragança. Quem vem agora? Super Álcool, Águas Lindas, Ananindeua. Todo mundo com sede aí. Vasco Sessentão, Vila do Conde, Barcarena. Amigos da Sacramenta, Belém. Cobreloa FC de Capanema, vistoso uniforme do Cobreloa. Novo União de Araciteua, Acará. São Raimundo de Irituia. O Vasco Alhada da Cidade Nova, Ananindeua. Só Família, Telégrafo, Belém. É isso, fechamos os times amadores. E agora a gente dá destaque ao jogo do Remo, uma das derrotas de ontem. Na categoria de base sub-17, Remo contra o Mazagão do Amapá, jogo em Belém, no estádio da Tuna. E o Leãozinho ficou no empate no tempo normal, foi eliminado nos pênaltis. Em jogo único, o Clube do Remo e Mazagão do Amapá entraram em campo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. Mas antes da bola rolar, o jogo ainda teve meia hora de atraso. O Mazagão estava sem médico. E quando finalmente encontrou o jogo começou, mesmo com uma forte chuva. E a equipe amapaense ameaçou primeiro. Ian quase fez um belo gol. O Remo respondeu com Edson, que chutou para boa defesa de Lucas. Com o campo molhado, o goleiro azulino tomou um baita susto. Depois da cobrança do escanteio, a bola passou na frente do gol. Ryu levou as mãos à cabeça. E se você achou que o lance anterior era uma grande chance perdida, olha só o que o Riquelme fez. Mais inacreditável foi o que aconteceu na sequência. Depois da defesa na cobrança da falta, Breno queria sair jogando rápido. Esperou e quando foi chutar, deu tudo errado. Quase do meio do campo, Pedro Otávio colocou o Mazagão na frente. Definitivamente, Breno não estava tendo uma boa tarde. Depois que a bola travou no campo, derrubou o atacante Juan na área. Pênalti. Dailon teve a oportunidade para o 2-0. Jogou por cima. O pênalti perdido deu esperança para o time azulino. Em jogada individual, Juan chutou com perigo. Mas de atendimento em atendimento, os amapaenses iam gastando tempo. Porém, o Leão continuou insistindo. Edric chutou e a bola explodiu na mão do zagueiro. Pênalti. Edson bateu e empatou.
Final de jogo no tempo normal, 1-1. E na decisão por pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Lucas, que pegou 2 penalidades. Miguel chutou o terceiro para longe e Arthur fez o gol da vitória e da classificação. Placar final nos pênaltis, Remo 0, Mazagão 3. E o Remo foi eliminado da Copa do Brasil Sub-17. Bom, deu para ver agora que o anjo da guarda dos goleiros do Remo estava de folga ontem, né? Porque o Breno aí no Sub-17 também fez lambança, a exemplo do Marcelo Rangel à noite. Campeonato Paraense, a novela jurídica. Eu tenho meus consultores para assuntos complexos. Há pouco eu conversei com o doutor Guerra Imbiriba sobre essa questão dos confrontos no Parazão, porque havia uma primeira projeção e depois surgiu a segunda projeção. Eu vou explicar, mas primeiro vamos ver os confrontos aqui, independente dos recursos. Certo. Né? A partir dos últimos resultados, né? Os resultados de campo, os confrontos ficaram com Remo Santa Rosa, Paysandu, Capitão Poço, Castanhal e Tuna, Bragantino e Águia. Com a subtração de pontos dos clubes com atletas supostamente irregulares, aquilo que eu já coloquei aqui no primeiro momento, Paysandu contra o São Francisco, Castanhal contra o Cametá, o Remo contra o Santa Rosa, Bragantino e Águia. Qual é a questão? É que na primeira projeção daria repar na semifinal, mas foi feita uma correção em cima disso e na realidade os confrontos dentro dessa ordem para a semifinal seria vencedor de Paysandu e São Francisco contra vencedor de Castanhal contra Cametá, Remo, Santa Rosa, Bragantino e Águia. Ou seja, para essa questão dos cruzamentos, o resultado de ontem não mudou nada, né? Não muda nada. Se os dois avançarem, repar na final. Mudou posicionamentos apenas, exatamente. Então, é essa questão colocada aí do campeonato estadual. Vamos para a Copa do Brasil que rolou ontem no Mangueirão? Pois é, Ferreira. Outra derrota. O Remo perdeu, né? 2-1 para o Criciúma, e aquele tipo de derrota em que a atuação do seu time não lhe permite questionar. Né? Aborrecimento, o torcedor do Remo tem motivo de sobra, mas que o Criciúma foi melhor que o Remo no jogo foi muito evidente, fez 1-0, assim, com muita legitimidade pela superioridade no jogo. O Remo melhorou bastante quando o Denner, que entrou no sistema de zaga, saiu, no sistema de 3 zagueiros, saiu para a entrada do Adailton. O Remo melhorou bastante, chegou ao empate com esse gol do Ítalo, mas no segundo tempo o Criciúma continuou mandando no jogo, sendo superior. O Remo teve alguns momentos em que criou boas situações, principalmente na entrada do Janderson, que fez essa jogadaça aí, olha só, dominou com a direita, bateu com a esquerda e o goleiro Kaique fez a defesa. Eram momentos animadores, mas aí olha só, o goleiro põe essa bola para frente e aí o Klaus, zagueiro, e Marcelo Rangel, goleiro do Remo, se atrapalham e o atacante do Criciúma tira proveito para fazer o gol da vitória da equipe do Criciúma. Remo eliminado. Quase no finalzinho esse gol, né, Feira? Foi quase no final do jogo, né? Não, teve até 40, tempo. Restaram aí pelo mais de 10 minutos mais de 10 minutos, né? Mais de 10 minutos de jogo, mas não deu. Não deu para o Leão, que caiu fora da Copa do Brasil, já tinha saído da Copa Verde, está no campeonato estadual dentro dessas pendências aí, e lá no primeiro final de semana de abril vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, vamos ficar de olho, né? E hoje o Paysandu se prepara para entrar em campo. Pela Copa Verde, a semifinal da Copa Verde, o Paysandu contra o São Raimundo, em Boa Vista, Roraima. O Papão treinando no local do jogo, no estádio Canarinho, lá em Boa Vista, para enfrentar esse time do São Raimundo, que já aprontou muito este ano, mas o técnico do São Raimundo está dizendo lá para a imprensa de Roraima que as avaliações internas estão mostrando um nível de fadiga muscular alto nos atletas, que eles estão com desgaste físico e ele está temendo lesões e também uma baixa de rendimento. Isso pode ser, Chiquinho Viana é o técnico, ele pode estar vendendo facilidade para entregar dificuldade, ou pode, de fato, estar mostrando uma realidade. O São Raimundo tem 8 jogos na temporada em 1 mês e meio. Convenhamos, não é para tanto, né?
Mas a condição lá de estrutura para a recuperação dos atletas também pode não ser nenhuma maravilha, então pode ter fundamento. O Paysandu deve ignorar isso aí e fazer o papel dele, que é de se impor no jogo, se impor para fazer o resultado, um resultado que seja favorável para no jogo de volta, do jogo de Belém, confirmar passagem para a decisão da Copa Verde. A outra semifinal da Copa Verde também é hoje à noite, entre Brasiliense e Goiás, também jogo de ida, depois haverá a volta em Goiânia, Goiás e Brasiliense. Paysandu e Goiás, por todas as razões, são os times mais cotados para essa decisão. Mas o que acontece se der Paysandu e Goiás na decisão? Esdi Garcia se reencontra com o Paysandu, Ferreira? Exatamente, pode dar esse reencontro do Paysandu com o Esdi Garcia na decisão da Copa Verde, embora São Raimundo e Brasiliense estejam aí para fazer o papel de mosca do bolo, né? Verdade. E olha, você vai acompanhar os lances no nosso portal ge.globo.pa a partir de 8h30 da noite. Acabou por aqui nesta quarta-feira. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se reencontra amanhã. Tchau, tchau. Fomos. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Bom Dia Pará. Oferecimento Cartório de Protesto. Uma solução para recuperar o seu crédito. E Labo Dental. Estamos ao seu lado para você viver sempre sorrindo. O Campeonato Carioca é só pressão. Uma final de arrepiar. Decisão em 180 minutos. Hoje, depois de Mania de Você, o jogo de ida. Fluminense e Flamengo. É o clássico mais charmoso do Brasil na final do estadual. Charmosão, Cariocão na Globo. Aqui é charme e emoção. Bom